Olá pessoal, paz e bem, eu sou o Reverendo Bob Luiz Botelho e quero refletir com vocês mais uma vez nesse espaço tão bonito de acolhida e de troca de experiências, né? Uau, chegamos em junho e o junho tá se indo, na verdade, metade do ano. Quantas coisas, né? Quantas alegrias, muitas coisas boas aconteceram, eu imagino e eu espero que na sua vida esse ano. Muitos desafios, nosso cenário nacional extremamente turbulento e complexo. E nesse momento eu quero conversar com vocês sobre uma mulher que desafiou a lógica do seu tempo. E por que eu quero falar sobre isso com vocês? Bom, vocês vão entender daqui a pouquinho. Eu vou ler um versículo com vocês de maneira isolada e depois disso eu vou contar a história dos capítulos que levaram a esse versículo, tá bom? E aí, lembrando, eu tô com a versão NVI, nova versão internacional, aqui na minha mão, que vai ser a leitura, e ao meu lado eu tenho a Bíblia de Jerusalém para falar sobre alguns textos, traduções, algumas questões, porque a Bíblia de Jerusalém tem uma credibilidade muito grande nesse sentido. Então eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo 15, eu quero ler com vocês o versículo 20 de Êxodo, capítulo 15. E aí vocês vão falar, ué, um texto meio estranho, sem contexto, né? Mas o que tem por detrás desse texto tão bonito? Êxodo capítulo 15, no versículo 20, diz o seguinte: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre esse texto e sobre as várias implicações que esse texto tem na celebração de um Deus que socorre o seu povo em meio ao sofrimento. Vocês podem ler os capítulos anteriores de Êxodo no momento em que vocês quiserem estudar mais sobre esse texto, mas basicamente aconteceram as 10 pragas do Egito. E depois das 10 pragas do Egito, o povo ficou sem saber o que fazer, o povo começou a caminhar em direção a sair do Egito, né, a ir para a terra prometida, terra que mana leite e mel. E nesse caminhar, o faraó mandou o povo, os seus soldados, perseguirem o povo que estava saindo da escravidão. E nesse processo de sair da escravidão, o povo se sentiu ameaçado, porque tinha gente, cavaleiros vindo lá atrás. Nesse processo de vir lá atrás, à nossa frente tem um mar, que a gente não vai conseguir atravessar e não vai dar tempo de contornar o mar, porque, enfim, tem gente vindo atrás. O que a gente faz? E aí, nesse momento, o líder do povo, que era Moisés, ele fala assim: Deus mandou a gente avançar, seguir adiante. 2022 talvez tenha sido um desafio assim, né? Gente atrás, e boleto, e problema em casa, e na família, e faculdade, escola e trabalho, e você caminhando, e talvez você se vê ilhado, você fala assim: não tem mais para onde ir esse ano, não aguento mais, não tem mais para onde ir. E muitas vezes nós estamos assim, sem termos para onde ir. E aí eu quero lembrar vocês sobre o que acontece nesse processo. De repente, o povo começa a caminhar e o mar se abre. Eu não vou entrar aqui nas muitas possibilidades de explicação do que foi o Mar Vermelho. Tem quem acredite que de fato o mar se abriu de um lado ao outro. Tem quem acredite que não, é porque teve uma onda, porque teve um tremor, enfim. Várias são as possibilidades, e eu nem quero meter a essa discussão nesse momento, porque independente de como você acredita que o mar se abriu, aquele povo que estava sem perspectiva, aquele povo que estava sem ter para onde recorrer, conseguiu se ver sendo refugiado, sendo encontrado, sendo protegido por um Deus que lhes ofereceu alternativa. Eu quero falar com vocês sobre tudo isso para chegar no texto da Miriam, que é uma mulher que, à frente do seu tempo, reúne as mulheres e começa a dançar e a cantar e a louvar a Deus, porque ele triunfou gloriosamente. Talvez você ainda não esteja no momento de cantar. A gente ainda está no meio do ano, ainda tem mais 6 meses pela frente. Mas uma coisa importante de você lembrar e que eu quero te trazer é a reflexão de que, no meio desse processo, quando as soluções vierem, nós não podemos esquecer do júbilo. Nós não podemos esquecer da alegria, da celebração. Talvez
ao longo do ano você viveu vários pequenos momentos de vitória rapidamente, assim, vários pequenos, assim, coisas pontuais. E nesse processo, eu quero te convidar a cantar e a dançar. Uma fé e uma espiritualidade que se materializa no seu corpo, tanto nas dores e nos sofrimentos, mas também no júbilo e na alegria. Talvez seja inverno na sua vida, e a gente está nesse momento do ano, e você fala assim, Bob, não tenho que jubilar, mas eu quero te convidar a dançar a um Deus que vai abrir algum mar vermelho para você. E aqui eu não estou falando que Deus vai trazer prosperidade, a gente já falou nas outras devocionais, né? Você que está me assistindo hoje, nas outras devocionais a gente falou várias vezes sobre um Deus que não é de prosperidade, mas que tem prazer na justiça, na paz. Esse Deus, ele vive e ele se alegra com uma espiritualidade que se materializa no seu corpo. Por isso eu quero lembrar e convidar você sobre a importância de que nesses momentos nós possamos trazer a nossa espiritualidade para o nosso corpo, para sentir as coisas. Talvez você não dance, não tem problema. Mas quais são as maneiras que você tem de expressar e de materializar suas orações a Deus? O capítulo 15, antes desse cântico de Miriam, tem o cântico de Moisés. Moisés faz um cântico a Deus. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos criar no nosso cotidiano uma espiritualidade que é contemplativa também, com cânticos, com dança, com meditações. Às vezes a gente fica preocupado com a reflexão bíblica, teológica, grego e hebraico, e isso é importante. A gente fez isso aqui nos últimos dias, nos últimos meses, aliás. Mas além disso, nós precisamos lembrar que a nossa conexão com o sagrado também vai acontecer através do canto, também vai acontecer através da dança, também vai acontecer e principalmente vai acontecer através do nosso corpo. Por isso, tá frio e eu quero convidar você a se agitar. Eu não sei em que parte do Brasil você tá, mas nesse momento eu quero convidar você a se movimentar, a movimentar o seu corpo, a exercer a sua espiritualidade de maneira corporal. E com isso, você vai conseguir e você vai sentir uma espiritualidade que te alcança. Eu sei que talvez você não veja mais solução. Você olha para trás, tem Faraó ou qualquer outra situação da sua vida. Você olha para frente, tem o Mar Vermelho. E eu quero te lembrar que nesse meio todo existe um Deus que não está alheio ao que você tem vivido, que não está alheio ao seu sofrimento. E esse Deus quer se expressar a você através de uma espiritualidade que também é corporal. Eu espero que, com isso, nós possamos lembrar que Miriam teve uma coragem sobrenatural. Porque naquele contexto, daquele povo, daquela época, ela resolveu não pedir autorização para buscar e celebrar a Deus. Nós não precisamos mais de autorização. Miriam foi pegando um tamborim e as mulheres foram seguindo. Quando nós tomamos a decisão de seguir a nossa espiritualidade, as pessoas percebem que elas também podem e elas vão vivendo isso. Quem são as pessoas ao seu redor que, através da sua influência, podem e merecem alcançar o sagrado? E por isso eu quero lembrar, nós não precisamos pedir autorização. Peguem seus tamborins, dancem, ou seu lápis e escreva, ou seu violão e toque, ou seu teclado. Enfim, eu não sei como você consegue e quer se expressar, mas eu quero te encorajar a viver isso de maneira plena e ativa, para que nós possamos lembrar de um Deus que deseja estabelecer paz ao seu povo. Nós não fomos chamados para a escravidão. Nós não fomos chamados para as prisões. Por isso, nós precisamos reivindicar um Deus que celebra a liberdade de sermos quem somos. Também é o mês do orgulho, e eu quero lembrar que por muito tempo a população LGBT esteve sim enclausurada em vários armários. E hoje, através da festa, através da dança, através das várias paradas da diversidade que existem, com a festa, atos políticos acontecem. A transformação política também acontece através da festa, através da dança, através da celebração. As paradas da diversidade, elas não são apenas uma passeata por direitos. Elas são a demonstração de que a nossa maneira de resistir ao sofrimento vem também através da dança, vem também através da festa e da celebração. Talvez você veja um contexto de caos e eu quero te convidar a, nesse contexto, lembrar que a celebração e a festa também são atos de resistência. Como disse o nosso grande profeta brasileiro, Paulo Gustavo, rir é um ato de resistência. Talvez seja um contexto difícil e doloroso. Não se esqueça que dançar, rir, celebrar e materializar a espiritualidade que te ajuda a continuar é também um direito seu. Paz e bem, seguimos.